Esse conteúdo faz parte do curso de letramento racial e está sendo disponibilizado no YouTube de maneira totalmente gratuita. Nos acompanhe, curta, compartilhe, deixe um like. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em letramento racial. Hoje falando sobre Frederick Douglass, chamado o Sábio de Anacostia ou o Leão de Anacostia. Ele foi um dos mais eminentes afro-americanos do seu tempo. Foi um abolicionista, ativista dos direitos humanos, estadista e escritor, e um dos mais influentes personagens na história dos Estados Unidos da América, sobretudo durante o período da Guerra de Secessão e a consequente abolição da escravatura. Nascido como Frederick Augustus Washington Bailey em fevereiro de 1818, não se sabe a data ao certo, ele faleceu na cidade de Washington, D.C., em 20 de fevereiro de 1895. Frederick Douglass era filho de uma escrava com um homem branco. Ele viveu a experiência da escravidão e, instruindo-se, dela fugiu em 1838, adotando então um novo nome como homem livre e com o qual passou a fazer parte da história. 10 anos depois, ele publicou sua primeira autobiografia, que o levou a excursionar pela Europa e lhe mudou o pensamento para ações mais pragmáticas de luta pela libertação dos escravos. Seu pensamento contestador contra o sistema opressivo pregava a constante rebeldia. Em 1848, ele escreve: "Sem luta não há progresso. Aqueles que professam em favor da liberdade e ainda depreciam a agitação são pessoas que querem ceifar sem arar a terra, eles querem chuva sem trovão e raios. Esta luta pode ser moral ou pode ser física, ou pode ser ambas, moral e física, mas ela deve ser uma luta. O poder não concede nada sem demanda, nunca concedeu e nunca concederá." Privado das lições de sua dona, ele decidiu não parar de aprender. E, ganhando trocados, polindo botas, negociava com os garotos brancos pobres da vizinhança aulas em troca de pão e treinava a escrita nas cercas e em pedras. Conceitos como direitos humanos e liberdade, abolição, ele aprendeu lendo o jornal Baltimore American. Também lia os jornais que eram jogados fora e, com isso, pôde acompanhar os debates nacionais acerca da escravidão. Ele organizou secretamente uma escola para ensinar os demais escravos. Frederick Douglass foi um orador bastante devotado na causa abolicionista. E, devido à sua grande eloquência, ele era muito requisitado em discursos e palestras. Douglass é autor da frase célebre: "Eu me uniria com qualquer um para fazer o certo e com ninguém para fazer o mal." Por toda a sua luta, Douglass é reconhecido como o pai do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, o mais influente afro-americano do século XIX, havendo militado em diversas causas sociais, desde os direitos femininos, passando pela reforma agrária, questões de paz, educação pública e gratuita, abolição da pena de morte. Ele gastou a maior parte do seu tempo e sua energia lutando pelo fim da escravidão e pela igualdade de direitos a todos os afrodescendentes. Em 1847, começou a publicar seu jornal abolicionista chamado The North Star, que circulou até 1851. Douglass atuou publicamente pressionando o presidente Lincoln a abolir a escravidão e a aceitar nas Forças Armadas a participação de homens negros. O artigo que Douglass escreveu, intitulado "Men of Color to Arms", acabou se tornando peça de cartaz de recrutamento para a guerra. Tinha início assim a disputa entre os dois gigantes do norte, Douglass
e seu abolicionismo imediato, e Lincoln, que tentava reconciliar o país e não queria desagradar o sul escravagista. Em 1863, finalmente o Congresso americano autorizou o recrutamento de negros nas tropas da União, e a primeira unidade foi criada no regimento de Massachusetts, onde, para alistamento de voluntários, o governador pediu auxílio de Douglas. Embora Douglas clamasse pela igualdade de tratamento entre negros e brancos nas Forças Armadas, os negros recebiam metade do pagamento dos brancos. Em 1870, Douglas adquiriu 50% do jornal de Washington, New Era, que passou a se chamar New National Era. Em 1877, Douglas foi nomeado pelo presidente Hayes como Marshal do Distrito de Colômbia, cargo que exerceu até 1881, e ainda foi oficial de registro de imóveis da cidade. Com isso, ele mudou-se definitivamente para Washington, onde adquiriu uma casa em Cedar Hill, no então subúrbio de Anacocha, que adotava medidas segregacionistas até então. E em razão desta morada, passou a ser chamado de Sábio de Anacocha, ali vivendo até sua morte. Ficou viúvo do primeiro casamento, se casou em 1884 com a feminista nova-iorquina Ellen Pitts. Ela era branca e da elite. A união desencadeou uma verdadeira tempestade na opinião pública, que era contra o matrimônio interracial. Em 1888, Douglas participou do International Council of Women, onde foi apresentado como um dos pioneiros na defesa dos direitos femininos. Em 1889, o presidente nomeou Douglas como ministro residente, uma espécie de embaixador e cônsul-geral no Haiti, e ainda foi o encarregado de negócios para a República Dominicana. Após sua morte e a pedido de sua segunda mulher, Ellen Pitts Douglas, o Congresso criou a Associação Nacional Memorial e Histórica Frederick Douglass, a quem ela doou a casa dele em Anacocha. Uma grande estátua de Douglas foi erguida à saída da estação central de trens em Rochester, cidade onde ele viveu por 25 anos e foi sepultado. Em 2010, foi inaugurado próximo ao Central Park, em Manhattan, uma praça, a Frederick Douglass Boulevard, tendo ao centro uma escultura em bronze representando Douglas. Douglas é considerado o homem mais fotografado do século XIX. Pesquisadores localizaram mais de 160 fotos dele diferentes. Hoje, uma fotografia original pode ser comprada por $10 mil. Ele trabalhou tanto com fotógrafos brancos quanto fotógrafos negros, e esta exposição da imagem era consciente. Ele declarou certa vez que a fotografia era um veículo da autoconfiança para os homens de cor. Os escritos de Frederick Douglass são muitos. Temos entre eles o de 1845, A Narrativa da Vida de Frederick Douglass, um escravo americano. Isso foi sua primeira autobiografia. Depois ele tem The Heroic Slave, My Bondage and My Freedom, The North Star, um jornal abolicionista. Diversos livros já foram lançados em sua homenagem e muitos estudos acerca de sua vida. E nossa dica de leitura é A Narrativa da Vida de Frederick Douglass e outros textos. Essa edição é em português. Então, curta, compartilha, deixa o like e até a próxima.